Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, como a Escola Bíblica Dominical, iniciando um novo trimestre de estudos, cujo tema desse novo trimestre será a doutrina de Deus, onde estudaremos sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus, tudo aquilo que vem de Deus, seus atributos incomunicáveis, comunicáveis. São 13 lições que vai falar somente de Deus. E teremos a oportunidade de estudar vários textos bíblicos que falam de Deus. E nesse domingo teremos a oportunidade de estudar a primeira lição, que fala do Deus único e eterno. Será ministrada pelo nosso professor, irmão Elias Santos Menegatti. Nós não vamos delongar nessa abertura, porque eu mesmo vou apresentar a lição e ali nós falaremos mais. Nós convidamos os irmãos aí dos seus lares para abrir suas Bíblias. Nós vamos ler o nosso textual da nossa lição, que se encontra no Salmo capítulo 15, verso 2, que diz assim, Salmo capítulo 15, verso 2. Não, me enganei, é Êxodo capítulo 15, verso 2, que diz assim, o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Esse é o nosso textual de hoje. Convido os irmãos aí dos seus lados para abrir seus cantores no hino 14, do Inário para o Culto Cristão, ou também do Cantor Cristão, que é o mesmo número, mas a letra que nós estamos recebendo na revista como hino do trimestre é do Inário para o Culto Cristão, que tem alguns versos similares, mas diferentes do Cantor Cristão. Mas os irmãos podem acompanhar a letra, que vai estar na tela. Vamos ter o acompanhamento da nossa regente, da nossa pianista irmã Erlúcia Maria. Teremos o acompanhamento também cantando da família pastoral e poderemos cantar junto com eles, acompanhando na letra, na tela, a primeira e segunda estrofes nessa abertura. Depois nós teremos a oração intercessória pelo nosso estudo de hoje, que vai ser apresentado pela nossa irmã e aluna da IBD, irmã Kátia Silene.
obrigada, Senhor, por este momento que estamos aqui, ó Deus, mais uma vez reunidos em Teu nome, para aprender mais e mais da Tua palavra, Pai, o livro de Apocalipse. Apocalipse que o João foi perseguido, mas ele em nenhum momento desistiu, prosseguiu em falar da Tua palavra, em pregar o Teu evangelho, Pai. Ele foi preso na ilha de Patmos, mas mesmo assim não desistiu, Pai. E chegou até o final falando da Tua palavra, meu Deus. Que nós possamos também, Deus, nunca desistir. Falar do Teu amor, da Tua maravilhosa graça, que o Senhor restaura, liberta e cura, Pai. Agora, Senhor, nós te pedimos também que o Senhor abençoe os professores da Escola Bíblica Dominical, que eles possam, Senhor, a cada dia mais ter sabedoria vinda de Ti, Pai. Abençoa também o irmão Elias, Pai, que está à frente desse trabalho, que cada dia mais ele seja abençoado por Ti, Pai. Que ele também possa ter muita sabedoria todos os dias vindo de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. Amém. Vamos ver. Bom dia, irmãos. Hoje eu estou tendo o privilégio de dar a primeira lição desse novo trimestre de 2021, né? Terceiro trimestre de 2021, onde nós vamos estudar um novo tema de estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós, nesse trimestre, vamos estudar sobre a doutrina de Deus, né? E a primeira lição de hoje, que fala da doutrina de Deus, a gente vai fazer aqui um preâmbulo para depois entrar propriamente dito na lição. Vou tentar dar um panorâmico daquilo que vai ser o nosso trimestre, né? O conteúdo geral do nosso trimestre, para que Deus assim possa nos abençoar no entendimento de todos os estudos que teremos, né? As 13 lições desse trimestre que falam sobre a doutrina de Deus, né? A gente, preliminarmente, vamos aqui apresentar uma leitura bíblica que está apresentada num livro temático, na revista temática de estudo sobre doutrinas básicas, né? Esses estudos foram elaborados pelo pastor Jonas Celestino Ribeiro, né? A editora Edições Vida Plena. Nesses assuntos temáticos, né, esses temas, ele vai falar sobre Deus, numa das suas lições, né, que a gente está usando também aqui como conteúdo para dar esse preâmbulo, dar essa preliminar, né? Ele fala sobre Deus. E aí ele usa aqui o texto de Isaías, capítulo 37, nessa abertura, que ele vai falar sobre Deus. Isaías 37, capítulo 16, que diz assim, ó: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. O comentário aqui do pastor Jonas Celestino, ele diz assim que a qualidade de vida cristã está muito relacionada àquilo que cremos acerca de Deus. Todas as nossas atitudes, relações, valores, toda a nossa compreensão do mundo e das pessoas depende do que significa Deus para nós. Por isso é importante começar o estudo de doutrinas estudando a pessoa de Deus, né? Embora muitos queiram ter uma experiência com Deus, diz aqui no seu comentário, a experiência não é base decisiva para conceituar quem seja Deus. Por que não? A gente faz a pergunta. Porque temos experiências diferentes uma das outras. A melhor fonte para nos levar a pensar a respeito de Deus é a Bíblia, porque ela nos fala que o próprio Deus revelou acerca de si, né? Essas afirmativas são importantes para a gente ter
esse conceito bem entendido sobre Deus, sobre a sua doutrina, sobre tudo aquilo que a gente vai estudar dos seus atributos, né? Para que essas lições venham realmente cumprir em nós o grande objetivo que o trimestre nos apresenta, né? No livro de trimestre, o livro do trimestre que fala sobre a busca de Deus, esse livro foi escrito pelo pastor João Falcão Sobrinho. É um livro que acompanha os assuntos da escola bíblica dominical ao longo do tempo, nesse grande currículo, né, que a denominação estabeleceu para os estudos da Palavra de Deus, em que durante 8 anos a gente estuda toda a Bíblia, né? Em cada trimestre tem um livro que a gente denomina como a Bíblia nos fala hoje, né? E cada trimestre tem um hino que corresponde, um livro que ajuda, né, a gente ter um entendimento das lições. E eu estou fazendo uso desse livro do trimestre, que ele já não existe mais, talvez, no mercado para se comprar, porque foi logo do início que foi apresentado esse currículo, né? E esse currículo já está no 4º ou 5º ciclo, se eu não me engano, de estudo. De a cada 8 anos estudamos a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então a gente tem esse livro em mãos, a gente vai fazer uso aqui de algumas coisas que se fala dessa doutrina, né, de Deus. E ele, no teu título desse livro, é A Busca de Deus, a doutrina de Deus revelada na Bíblia, né? Nós temos aqui também uma apresentação interessante do pastor João Falcão Sobrinho, que diz o seguinte: a busca de Deus tem 2 sentidos. A gente pode entender ela em 2 sentidos. Ele apresenta aqui 2 entendimentos, né? É a busca de Deus e a busca também que é do homem, né? Nesse caminho de via dupla, né, Deus vem ao nosso encontro e nós devemos ir ao encontro de Deus para a busca dele, né? É Deus que busca. Aí vem aqui uma explicação interessante que o pastor João Falcão Sobrinho diz, ó. É Deus que busca a dracma perdida. Está fazendo alusão àquela parábola da dracma perdida. A ovelha que desgarrou, a ovelha fugitiva, né? A tresmalhada. É Deus que restaura o filho perdido, uma alusão ao filho pródigo, né? É Deus que busca a pérola de grande preço, aquela pérola valiosa que se perdeu, né? E também ele vai achar aquele tesouro perdido, né? É Deus que veio aí dar o ponto máximo da busca de Deus para a humanidade, para o homem, né? É Deus que veio em Cristo buscar e salvar o que se havia perdido. Mas agora tem o outro lado, a outra via, né? A via do homem, né? O homem também deve buscar a Deus. O homem busca a Deus como o enfermo busca o remédio, como o réu busca o advogado, como o solitário busca um amigo, como o preso busca a liberdade, como o mortal busca a vida. Há uma profunda nostalgia no céu, na alma de cada ser, que o leva a buscar a Deus. Onde, porém, como e quando encontrá-lo? Aí vem a pergunta tácita, né? Nessa busca de Deus, né? Onde, como e quando encontrá-lo? Aí o pastor João Falcão Sobrinho dá uma nota aqui interessante, que desse preâmbulo aqui, interessante para a gente ter entendimento, todo o nosso trimestre, né? Ele coloca assim, ó, desde que existe na Terra, o homem está buscando Deus por meio de trilhas e caminhos, ferindo-se nas pedras e nos espinhos, né? Os homens buscam seus caminhos para buscar a Deus, caminhos que não são aqueles que a Bíblia nos apresenta, caminhos que ele próprio cria, né?
Aí está dizendo que o seu fim é ferindo-se nas pedras, nos espinhos. Na parte das vezes, ao final da sua busca, vai encontrar nada. Só decepção, só sofrimento. Né? É isso que o pastor quer dizer aqui. Mas Deus quer ser encontrado. Deus busca porque quer ser. Deus busca porque quer que o homem o busque e o encontre, para restabelecer a comunhão perdida. Né? Aí, na alusão lá ao filho pródigo, o pastor João Falcão Sobrinho aqui fala assim, ó, há um banquete preparado, né, como aquele pai do filho pródigo, sempre na esperança da volta do seu filho, né, ele já tinha em sua mente um banquete preparado. Né? Aí o pastor João Falcão fala assim, há um banquete já preparado, há vestidos, sandálias novas, esperando, aguardando a volta. Né? Há um anel de honra aguardando da desejada volta. Deus busca com um determinado propósito de encontrar. Não busca por buscar. Então, nesse livro, nesses estudos que vamos ter durante esse trimestre, né, nós vamos ter a oportunidade de ouvir tudo aquilo que Deus é, tudo que Ele pode fazer pelo ser humano, quem é Deus, as suas essências, seus atributos, né, que a lição desse trimestre vai nos apresentar. E aqui é um grande desafio para todos nós, alunos da Escola Bíblica Dominical, nesse novo trimestre, né, para que Deus nos abençoe. A gente tem que estar com a nossa mente voltada para a doutrina de Deus, com o coração aberto para conhecer mais a Deus, para ter entendimento de Deus. E nós temos que ir ao encontro de Deus. Deus já veio ao nosso encontro. Nós agora precisamos ir ao encontro dele. E os temas das lições desse trimestre vai nos apontar para essa grande verdade. Né? E na abertura desse novo trimestre, e proposta dos estudos, é para nos trazer esses ensinos acerca da doutrina de Deus para a nossa vida, na sua essência e sua revelação. Né? No tema da nossa lição, na nossa revista, né, na abertura do trimestre, o tema foi aberto com as expressões do livro de Romanos, capítulo 11, verso 33 e verso 34a, parte do verso 34. Né? Então, o nosso trimestre é aberto com a apresentação desse texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Romanos, né? Romanos 11, 33, 34a, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta final. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Esse texto bíblico, ele nos suscita um grande desafio, né? Porque só a sua parte literal, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Né? Isso quer dizer o seguinte: Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo, de buscá-lo, né? Nos dá essas oportunidades para conhecê-lo melhor, né? E o crente, ele tem toda essa possibilidade de, buscando a Deus para conhecê-lo melhor, ele vai alcançar a profundidade dessa riqueza, desse conhecimento, dessa sabedoria.
Porque a pessoa que busca a Deus, procura buscar a Deus, procura conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, ele está sendo sábio. Deus é sábio em nos dar a oportunidade e ele é sábio porque a sabedoria faz parte de um dos seus atributos. E ele nos dá a oportunidade de buscá-lo com sabedoria e obter um conhecimento profundo, né? Um conhecimento profundo dele, né? Que é uma grande riqueza a gente conhecer Deus na sua profundidade, né? Então, o trimestre abre com esse texto, nos dando essa visão daquilo que nós vamos estudar. Nós precisamos estar encarando esse desafio com muita espiritualidade, com muita fé, com muita submissão ao nosso Deus, para que possamos alcançar realmente o fruto final, né? O objetivo final desses estudos para a nossa vida, que vai nos fazer crer cada vez mais nesse Deus, servir cada vez melhor esse Deus e poder transmitir tudo aquilo que nós conhecemos, né? Por que eu estou falando para poder transmitir tudo aquilo que a gente vai aprender, né? Nós vamos poder estudar nesse trimestre 13 temas sobre o caráter de Deus, seus atributos, que nos fará cada vez mais conhecer esse Deus maravilhoso, né? A nossa revista do aluno apresenta lá a lista dos 13 temas que vamos estudar nesse trimestre. Nós temos aqui a lição 1, que eu vou dar ainda uma parte dela, ou vou tentar falar dela integralmente nesse momento ainda, que estou dando esse panorâmico da nossa lição, do nosso trimestre, e a gente vai estudar essa lição 1 ainda hoje, né? Então, essa primeira lição do nosso trimestre vai falar de Deus é único e eterno. A segunda lição, Deus é o Criador. A terceira lição, Deus é onipotente. A quarta, Deus é onipresente e onisciente. Até essa lição quarta, a gente pode classificar esses atributos de Deus aqui como aqueles atributos incomunicáveis, né? O que vem a ser esses atributos incomunicáveis? Esses atributos são peculiares, específicos a Deus, né? Eles não são comunicáveis para o homem, para o crente, para as pessoas, para o ser humano, né? Então temos aqui que são todos esses 4 pontos. Deus é único, a unicidade só pertence a Deus, só Ele é Deus, só Ele é o único Deus, né? E a eternidade de Deus também, só Ele é eterno, né? O homem é finito, Deus é infinito. Deus é criador, só Deus criou todas as coisas. São afirmativas que não tem como a gente contra-argumentar. Ele criou lá no livro de Gênesis, fala que Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que também realiza o possível, que está sobre a sua vontade, né? Então ele é onipotente. Ninguém é poderoso como Deus. Ninguém pode ter esse poder de resolver as coisas impossíveis. Só Ele, né? Deus é onisciente e onipresente. Só Deus conhece todos nós, só Deus conhece todas as coisas, só Deus de antemão sabe tudo que acontece conosco, né? E Deus onipresente é aquele Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, em qualquer situação Deus se faz presente. Ele é aquele que não está limitado ao tempo, ao espaço, né? Então, esses atributos são peculiares a Deus, né? Essas 4 lições primeiro vai falar desses atributos essenciais de Deus, que são os incomunicáveis. A partir da lição 5, nós vamos ter
os atributos comunicáveis. Né? A lição 5 vai falar que Deus é santo. A lição 6 vai falar que Deus é amor. A lição 7 vai falar que Deus é salvador. A lição 8, Deus é perdoador. A lição 9, Deus é galardoador. A lição 10, Deus é paciente. A lição 11, Deus é justo. E a lição 12, Deus é consolador. E finalmente a lição 13, Deus é vida eterna. Né? Então essas lições de 5 a 13, elas são comunicáveis. Deus é santo, o crente também pode se tornar santo. Deus quer que o crente se torne santo. Né? Como ele é. Né? Deus tem um texto bíblico lá de que Deus é santo e deseja que nós sejamos santos também. Né? Deus é amor. Deus é amor, que demonstrou esse amor para conosco através do seu Filho, nos dando a salvação. E esse amor que ele demonstrou, ele quer que nós demonstremos também aos nossos semelhantes, que através desse amor possamos dar o nosso testemunho que somos filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo. E esse amor pode ter também um amor que vai estender a todas as pessoas para que elas sejam salvas também. O amor que a gente vai, na lição, a gente vai ver os desdobramentos, todo esse amor. Deus é salvador, Deus nos salvou e nós podemos também ser instrumento de salvação através do nosso testemunho, da nossa vida, das nossas experiências com Jesus. Deus é perdoador, Deus perdoa e Ele nos pede para que sejamos perdoadores também, como diz lá na oração do Pão Nosso. Deus é galardoador, Deus galardoa, né? Deus premia. Né? Nós podemos também ser agentes da premiação, de dar aquilo que é bom para as pessoas. Né? Deus é paciente. Fala da paciência. Nós também podemos ser pacientes. O apóstolo Paulo escrevendo lá aos Filipenses, sede pacientes. Né? Deus é justo. Né? Nós também podemos exercer esse atributo de sermos justos, né? Agir com justiça. Né? Deus é consolador. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos consolar com a mesma consolação que fomos consolados. Né? Deus é vida eterna. Né? Esse atributo de Deus é vida eterna aqui, só Ele dá a vida eterna. Mas nós podemos também, porque somos alvos da vida eterna, estamos na esperança da vida eterna, vivemos nessa expectação, podemos pregar sobre a vida eterna, podemos levar a mensagem de vida eterna às pessoas que não conhecem. Então aqui nós temos no estudo desse trimestre todos esses atributos de Deus que vai nos abençoar grandemente, né, no nosso conhecimento de Deus, e esse conhecimento vai redundar na nossa vida experiências maravilhosas com Deus. Se a gente for abrir aqui o leque para falar da experiência pessoal que os servos de Deus tiveram com Deus no passado, por essa comunhão, por esse convívio, por essa busca, né, por essa submissão diante de Deus, a gente não vai ter tempo suficiente para terminar a lição hoje. A gente vai ter isso paulatinamente. Vai ser um panorâmico, né? E a gente, para fechar essa parte introdutória aqui, essa panorâmica do trimestre, a gente vai fazer menção aqui de um livro, A Introdução à Teologia, né? De M. James Sauer, que foi traduzido por Stephen F. Krichet, da editora Vida. Nesse livro temos a palavra teologia, que esse livro é de introdução à teologia. O tema dele é a introdução à teologia. Nesse livro temos a palavra teologia, que é composta de dois termos gregos. O primeiro é theos, que quer dizer Deus. O segundo termo é logos, quer dizer palavra, afirmação, discurso, linha de argumentação. Né? E isso é traduzido, esses dois termos é traduzido de um modo simples. Né? O teólogo é alguém que tem conhecimento ou fala acerca de Deus. E teologia é aquilo que se pensa
ou se diz a respeito de Deus. Né? Então, o que eu quero apresentar essa palavra? Todo crente deve ser um estudante de teologia. Porque ao estudar a teologia, está estudando Deus, está estudando os seus atributos, está estudando os seus ensinos, né? E todos esses estudos que a gente tem que procurar sobre Deus, eles estão inseridos nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Não tem outra fonte de ensino sobre Deus a não ser a Palavra de Deus, né? E o pastor João Falcão Sobrinho, no seu livro A Busca de Deus, ele nos apresenta aqui sobre teologia, ele nos apresenta aqui Deus na teologia do apóstolo Paulo. Uma coisa interessante, né? A gente vai ler aqui esse texto bíblico, os irmãos vão entender que é aquela experiência, né, do apóstolo Paulo na cidade de Atena, né, sede dos pensamentos dos maiores filósofos gregos, né? Paulo foi convidado a expor, entre aspas, sua doutrina, a doutrina do Evangelho, no Areópago, né? E o texto de Atos, capítulo 17, de 24 a 31, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando também tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam, porquanto determinou um dia em que, cuja justiça há de julgar o mundo por meio do varão, que para isso ordenou e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então aqui foi a experiência do apóstolo Paulo no Areópago, quando ele chegou lá naquele local, em Atenas, ele viu a descrição no templo ao Deus desconhecido, né? E o apóstolo Paulo, na sua doutrina, ele mostra que Deus não foi feito por mãos de homens, né? Aqueles deuses que eles estavam adorando naquele Areópago, naquele templo, eram deuses desconhecidos, mas com os seus símbolos, né? Aqueles símbolos com imagens ou imagens feitas por mãos de homens, né? Embora não tivesse dado nome, deu como desconhecido, mas o apóstolo Paulo apresentou para eles o Deus verdadeiro, o Deus conhecido, o Deus que fez os céus e a terra. E com essa alusão a essa abertura do livro aqui, do pastor João Falcão Sobrinho, que fala da teologia de Paulo, nós vemos que o apóstolo Paulo deu esse grande exemplo de conhecimento da palavra de Deus, daquilo que ele precisava pregar para que mudasse aquelas mentalidades filosóficas, aquelas ideias dos filósofos, de um Deus desconhecido, né? E ele apresentou o Deus conhecido, o Deus que criou os céus e a terra. E o crente precisa ter essa mesma visão, o crente precisa ter essa mesma preocupação de ter o conhecimento de Deus, como nós dissemos lá, né? No início, no texto de Romanos, capítulo 11, né? Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus.
nós temos que buscar isso para que a gente possa dar o nosso testemunho, para que o Evangelho continue sendo propagado e a gente nunca se embarace na hora que precisarmos dar esse testemunho a quem quer que seja, aonde quer que for. Né? Então esse é o grande apelo que aqui nesse preâmbulo a gente faz para entrarmos no nosso estudo da Palavra de Deus desse trimestre. Né? Então que Deus nos abençoe. Né? A gente não vai discorrer mais aqui, que o nosso tempo está pouco, mas se a gente fosse entrar nos detalhes, né, a gente vai ver aqui que nas primeiras colocações de Paulo no Areópago, né, quando ele fala que Deus fez o mundo, né, o cosmo, é a palavra grega, né, o cosmo, e tudo que nele há, né, é o chamado argumento cosmológico da existência de Deus. Deus é a origem primeira de todas as coisas. Né? E no outro ponto ele diz, Senhor sendo o Senhor do céu e da terra. Deus é o Senhor, o governo de tudo que existe, tanto na esfera da terra como na esfera celestial. Depois ele fala, Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus é o grande maestro que que rege a harmonia da natureza. Né? O outro ponto é Deus como se necessitasse de alguma coisa. Né? Dali no texto bíblico fala, como se necessitasse de alguma coisa. Deus não pode ser reduzido a uma escultura, nem confinado a templos feitos pelo homem, nem pode ser alcançado pelo esforço da mente humana. Né? Os atenienses estavam tentando chegar a Deus através da filosofia. Né? O apóstolo Paulo estava tentando mostrar para ele que não era por esse caminho. A quinta colocação aqui, nem tampouco é servido por mãos humanas. Deus é autoexistente. Ele se basta a si mesmo. É absoluto e eterno. A outra sexta colocação é, nele nos movemos. Deus é a origem e dá causa a todo movimento no universo. Movimento que gera vida de um inseto na terra ou que move a estrela no seu curso no céu, tem origem em Deus. Sétima colocação. De um só fez todas as raças humanas. A solidariedade da raça humana, no conceito de Paulo, nela tem em comum com a ideia da unidade das raças nas religiões de mistérios dos gregos, que se baseavam em criações mitológicas, enquanto no pensamento de Paulo, essa unidade tem origem em Deus. Oitavo, determinamos os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus determinou barreiras para o homem, não somente fronteiras físicas, mas também limites para o seu conhecimento. Aquilo que nós dissemos nos atributos de Deus, naqueles atributos comunicáveis. Deus é santo, nós também podemos ser santos. Não vamos alcançar a santidade plena, não vamos alcançar, vamos dizer assim, o amor pleno. Não vamos alcançar aquele aspecto do testemunho para levar a salvação, né? Sermos os instrumentos de salvação plenamente. Nada é pleno naqueles atributos comunicáveis. Né? Por isso que Deus fala aqui, ó, Deus também limita para o seu conhecimento. As limitações do homem, porém, não impede de buscar a Deus. Aquilo que nós falamos lá atrás. A nona questão, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de nenhum ser humano. Aí está mais uma afirmação da onipresença de Deus, de acordo com o entendimento do salmista, no Salmo 139. A décima, porquanto determinou um dia que, com justiça, há de julgar o mundo. Deus é o justo juiz que há de julgar todos os homens. A consciência de uma justiça superior ao homem é interessante, é inerente ao ser humano. E isso seria apenas uma visão humanista, se não fosse o fato de que cada ser humano será julgado pela justiça de Deus e não por sua própria consciência. A 11ª, Deus manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam.
Deus, diante do conhecimento de Deus, até então desconhecido para os atenienses, a única atitude possível da parte do ser humano é arrependimento, que do grego quer dizer metanoia, mudança de mente, ou seja, mudança de vida. 12ª, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo focaliza o assunto central e constante da sua mensagem, a ressurreição de Cristo, da qual ele pessoalmente era testemunha, como diz lá em 1 Coríntios 15, 8, e pela qual ensinava que o homem pode se identificar com Cristo e ressuscitar para galgar a vida eterna. Então, essas expressões todas que foram colocadas aqui pelo apóstolo Paulo, lá no Areópago, foi para tentar demover as crenças filosóficas dos gregos, né? As suas imagens, os seus deuses desconhecidos, as suas imagens, né? E o conhecimento de Deus, que é a coisa mais importante. A gente trouxe esse exemplo do apóstolo para nos colocar numa posição de que nós temos as condições de galgar o conhecimento de Deus a esse nível, de poder testemunhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqui nós encerramos esse preâmbulo. Que Deus abençoe nesses entendimentos das nossas lições. E agora a gente vai começar a focar a primeira lição desse nosso trimestre, né? A nossa primeira lição do trimestre, que tem o título Deus é único e eterno. Ele está baseado, como todas as outras lições, vai ser baseado em vários livros, né? Nós não temos um livro específico para falar sobre a doutrina do Evangelho, a doutrina de Deus, no caso. Nós vamos estudar sempre mais de um livro, mais de um texto, né? Ainda não deu para me ver todas as lições assim de um modo mais detalhado, mas a gente sabe que a maioria das lições, ou quase todas, vão falar, vão ter o seu conteúdo em vários livros da Bíblia, né? O tema é Deus é único e eterno. Os objetivos da nossa lição, eu até acabei de não falando aqui os textos. O nosso tema está contido no livro de Êxodo, capítulo 15, Salmo 86 e Provérbios, capítulo 8. E faz menção também aqui do Salmo 115, né? Alguns outros textos aqui paralelos no conteúdo da lição, mas o texto básico são esses: Salmo 86, Êxodo 15, Provérbio 8. Né? E a nossa lição tem alguns objetivos. Os objetivos gerais, que são aquele que nos leva a compreender o conceito de que Deus é único e eterno, né? E também compreender o significado da manifestação coletiva do povo de Israel celebrando a pessoa de Deus. A gente vai ver logo isso aqui no capítulo 15 de Êxodo, né? Na nossa lição, esse objetivo aqui apresentado naquela experiência do povo de Israel, né? Quando eles saíram do cativeiro. E temos aqui 3 objetivos específicos também, né? Louvar e exaltar o nome de Deus em sua vida, né? Foi o que o povo de Israel fez. Moisés levou o povo a fazer tudo isso, a exaltar o nome de Deus, a adorar, louvar o nome de Deus, por causa da libertação. 2, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, né? Nós temos que ter um coração agradecido, vamos ver isso na lição também. E por último, compor uma declaração de adoração única e exclusiva ao Deus único e eterno. Cada um de nós deve ter no seu íntimo, deve ter no seu coração, na sua alma, depois de tanto conhecimento, de tanta experiência que a gente já teve com Deus como crente, né? A gente tem condição de traçar, de declarar, né? Fazer uma declaração de adoração única, exclusiva ao nosso Deus único. Uma coisa muito peculiar, cada um
fazer a sua declaração de adoração única a Deus. Uma expressão que representa tudo aquilo que a gente tem de Deus, e sabe de Deus, e conhece de Deus, e sente Deus em você. Né? Então, esses são os objetivos específicos. Né? Nós vamos, irmãos, aqui no estudo dessa lição, vamos usar bem a revista do aluno, porque é o primeiro estudo, tal. Ninguém conseguiu pegar a revista ainda, e a gente vai fazer, não sei se todos conseguiram pegar no site da convenção as duas primeiras lições. A gente botou lá o link, lá, o arquivo, né, dessas duas lições para os irmãos, porque a nossa revista vai ser distribuída agora domingo, né, hoje, no caso, agora depois da EBD, né, no culto presencial. Então, os irmãos não puderam ter, a maioria não pôde ter em mãos. Então, a gente vai usar a revista aqui com o nosso comentário, quase que literal ao que o comentarista botou aqui, porque também os comentários são pequenos, porque o tema é grande e não tem muito espaço. Então, o autor foi sábio em resumir o máximo, com muita sabedoria, a nossa lição, né? Então, a gente vai ler aqui o nosso texto áureo, que está em Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, né? Verso 2, que diz assim: O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Aquilo que a gente acabou de falar aí de adoração no nosso objetivo da lição. Né? Então a nossa lição, a nossa revista, ela tem aqui quantos tópicos? Temos 6 tópicos. Né? Tem bastante tópico. E a gente vai, onde está contido esses textos básicos. Né? De Salmo 86, Êxodo 15, Provérbios 8 e também o Salmo 115, como um paralelo aqui também que ajudará o entendimento da nossa lição. O primeiro tópico fala sobre o único Deus verdadeiro exaltarei. O único Deus verdadeiro exaltarei. Né? Quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés. Né? Então, aqui nos seus primeiros versículos, onde vamos estudar esse tópico, o único Deus verdadeiro exaltarei, diz assim o texto: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar Vermelho. Águas profundas o encobriram, como pedras desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Né? Então, o nosso comentarista da lição aqui, ele coloca que Moisés exalta Deus, porque Deus salvou ele e o seu povo, né, da mão de Faraó. Né? O exército de Faraó estava em perseguição a eles. Depois que Deus conseguiu livrar o povo da mão de Faraó, e o povo estava indo a caminho da terra prometida, tá? Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir e perseguiu o povo. Né? E o povo passou grandes apuros. Né? E Deus vai agir com grande livramento, né? E vai destruir o exército de Faraó, né? Afogando aquele exército, como diz o texto, no mar. Né?
os egípcios tinham pelo menos 13 deuses principais que não foram suficientes para deter a ação do único Deus de Israel, que sendo um e mais que suficiente para dar salvação, vitória ao seu povo. A exaltação de Moisés responde a 3 perguntas básicas a respeito do louvor ao Deus único e verdadeiro. São elas: a quem cantarei louvores? Por que cantarei louvores? Como cantarei louvores? O próprio texto mostra e responde a essas 3 perguntas. Vamos passar para o segundo tópico. A singularidade de Deus é louvada. Está no capítulo 15, de 7 a 11, né? Onde o autor aqui da nossa comentário da Bíblia diz que apenas um Deus como o nosso tem atributos que o fazem singular em poder, glória e santidade. Sua presença abate todo e qualquer poderoso, como se fosse palha, como está no verso 7. O sopro da sua narina separa as muitas águas do mar e as fazem coagular, no verso 8. Na nossa versão traduz como coalhar, ação que acontece com o leite para fazer coalhada e queijo, bem comum lá no Nordeste. Muitas vezes nos sentimos na situação de Israel. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O inimigo mais forte e cheio de recursos, ávidos para destruí-lo, como diz no verso 9, né? O faraó se enalteceu, dizendo que ele era mais forte, que alcançaria e destruiria todo o povo de Israel. O Deus singular age de maneira singular para livrar seu povo amado. As perguntas retóricas no verso 11 nos levam a uma profunda reflexão de uma grande verdade insofismável, que culminará no conhecimento e, por fim, no eterno louvor. Né? O verso 11 tem uma importância grande aqui. Né? Eu vou até repetir o verso 11 aqui. Ó. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Então, aqui nós vemos que a singularidade de Deus, só Ele tem especificamente todo o poder. Né? Não, mão humana nenhuma vai ter poder que supere ao poder de Deus. Por mais estratégico, bélico, tecnológico seja, né? Um exército, né? Com sua força, com seu armamento, com sua estrutura, jamais terá poder superior ao poder de Deus. Outro tópico é a supremacia do Deus único sobre todos os povos. Vai do verso 12 a 19 de Êxodo 15. Né? A supremacia do Deus único de Israel é evidenciada sobre a natureza, as nações, os reis e poderosos exércitos em favor de seu povo. Que, por amor a Deus, né? O Deus que guiou, verso 13, né? O Deus que guia, o Deus que guiou, lá no verso 13. O Deus que mostra o caminho, aquele tipo de situação que sei para onde quero ir, mas não sei como chegar. Somente Deus é capaz de mostrar o caminho. Por isso que Deus guiou. O povo estava em apuro, né? Nesse momento aí que eles estão, Moisés canta o seu louvor, a sua adoração, ele se expressa nesse sentido. Né? Deus remiu, o único responsável para livrar. Ele somente é suficiente para os remir, por serem incapazes de fazer isso por si mesmo.
povo de Israel não tinha capacidade, força, não tinha condições nenhuma de se salvar, né? E aí Moisés declara isso, né? O Deus o remiu, lá no verso 13. O outro termo é conduziu, também no verso 13. Esse é o ato do pastor com o seu rebanho. Ele sabe para onde levar, como levar, mas que mostra um caminho. Ele é o único que pode dar sentido a esse caminho, né? A analogia do pastor, né, das ovelhas, que guia seu rebanho, sabe para onde levar, para como conduzir, né? E as ovelhas sempre obedecem a sua voz. O outro termo é adquiriu, verso 16. Não só os remiu, mas os fez sua propriedade. Deus os adquiriu, comprou, pois não há quem pode pagar o preço que ele mesmo pagou, né? Então, Deus adquiriu, né? O povo de Israel é um povo escolhido, um povo adquirido por Deus, né? Um povo que Deus usou todo o seu amor para aquele povo, né? O poupou várias vezes, né? O povo sofreu muito quando errava, né? Mas Deus aqui, esse Deus que quando tem o seu povo como sua propriedade, Deus cuida muito bem do seu povo. Plantou numa ideia de perenidade, de estarem fixados em crescimento, produzindo frutos. É uma analogia perfeita de quem anda e vive com Deus, né? Quem anda com Deus, vive com Deus, vai estar sempre apresentando bons frutos, né? Os ensinos de Jesus falam sobre os frutos, né? A árvore boa produz bons frutos, aquela árvore má produz mau fruto. E tem árvore que produz nada, né? Então aqui é uma analogia que Deus plantou e ele faz com que essa atitude junto ao povo de Israel dá uma ideia de perenidade, de estarem fixados em crescimentos, produzindo frutos. O outro item é estabeleceu, também no verso 17. Apenas um Deus eterno pode estabelecer um povo de uma vez para sempre, né? Aqui a figura da eternidade dá sentido ao verbo estabelecer, né? A eternidade dá sentido ao verbo estabelecer. Deus estabeleceu para todo sempre, né? Para todo sempre. O povo de Israel é aquele povo que Deus escolheu para eternamente reinar com ele. O outro tópico, o outro destaque é cuidou, do verso 19. Enquanto os inimigos são sepultados pelo mar, o texto ressalta, né, toda aquela prepotência dos egípcios que ia destruir o povo de Israel, reverteu-se, né? Enquanto os inimigos são sepultados pelo mar, o texto exalta, ou ressalta, né? Moisés no seu cântico. Mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. A maneira de trazer segurança em meio ao caos o faz singular em seu cuidado para com os seus, né? Aqui é Deus no seu cuidado, né? Cuidou, né? Protegeu, não permitiu que o exército destruísse. O quarto tópico é somente o Senhor é solícito para com as necessidades do seu povo. Aí vai para o Salmo 86, né? Salmo 86, de 1 a 10, né? Aqui já entra Davi, né? Davi, quando se dirigiu a Deus, né? Na sua adversidade, né? Os irmãos leem em casa com calma aí esse Salmo 86, que ele vai trazer muitas bênçãos para a nossa vida. Davi viveu essa experiência, né? Aí o comentarista diz assim: as adversidades são situações de todo mortal. Somente o Deus eterno não enfrenta nenhum tipo de contratempo. Davi, mesmo sendo rei, guerreiro, poeta, líder carismático e possuía excelentes guerreiros à sua disposição, fazia questão de enfatizar suas limitações, sua total dependência de Deus. O Salmo mostra as ações de um Deus singular, sempre solícito para com todos. Vejamos, aqui nesse
verso de 1 a 10, Salmo 86, tem alguns destaques, né? Vejamos esse destaque. Ele age indistintamente. Se inclina e ouve os pobres e necessitados. É lá o termo do verso 1, capítulo 86 de Salmos. Aqueles que, do ponto de vista da sociedade, são desprezados, sem valor algum, são os alvos da ação de Deus, como diz lá em Atos 10, capítulo 34, verso 34. O outro item é: ele age salvando. Salva o servo que confia nele, lá no verso 2. Somente um Deus singular salva os que não merecem salvação, como diz lá em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Né? O outro item é: ele age com empatia, se compadece dos que clamam continuamente. Verso 3. Sua singularidade o faz agir com compaixão. Né? Ele age com empatia, compaixão. Realmente Deus se importa com nossas dores. Né? Lá em Êxodo 3:7 temos um versículo que eu vou até abrir aqui para destacar. Êxodo 3. Êxodo 3. Vale a pena ler esse verso 7 aqui do capítulo 3 de Êxodo, que diz assim, ó: Deus importa com as nossas dores. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa de seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Aqui a sensibilidade de Deus, né? Em se importar, exercendo a sua compaixão para com o povo, né? Foi quando Deus escolheu Moisés para ir lá livrar o povo, né? Lá no início do capítulo 3 de Êxodo, Deus, quando chama Moisés, Deus viu o sofrimento do povo e levanta Moisés para ir lá libertar o povo. Vem o capítulo 15 que a gente já leu anteriormente, já superou toda essa fase aí. Moisés foi lá, todas as formas que Deus usou para que o faraó deixasse o povo ir. Né? Então Deus se importa com as nossas dores. Isso que Davi quis dizer aqui na sua oração. Né? O outro é: ele age com misericórdia, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos que o invocam. Verso 5. Ninguém mais como Davi sabe o que é receber o perdão de Deus. Né? Quando a pessoa sai do trilho, né? Quando a pessoa se equivoca, se engana, se deixa levar, se erra. Né? Então, Deus usa da sua misericórdia e está pronto a perdoar. Né? E para nós é um esforço sobre-humano o perdão. Seu amor faz do perdão uma ação natural, mas para Deus é tranquilo, né? Deus, na sua misericórdia, todos que o buscam, o invocam, ele se compadece e perdoa. Né? Lá nós temos um texto paralelo de Miqueias, né? Vamos ler lá em Miqueias, que é interessante fazer usar esses textos paralelos. Lá em Miqueias, capítulo 18, né? Capítulo 7, verso 18, diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Olha que maravilha, né? Então esse aqui foi quando Deus age com misericórdia. Temos aqui Deus quando age dando alegria, né? Dá alegria ao coração dos que põem sua alma nele. Né? Aí tem um hino que diz: a alegria está no coração daqueles que conhecem a Jesus. Né?
Aqui o autor lembra lembra esse cântico, né? Lembra esse cântico. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, que só tem quem já conhece a Jesus. Então, outro item aqui da oração de Davi se expressa que ele age nos dando alegria, né? Ele independe das circunstâncias, né? Lá em Abacuque, capítulo 3, diz assim, Abacuque 3, 17 e 18, diz assim, ele depende das circunstâncias, né? Aí vem lá o profeta Abacuque e diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva das videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Né? Aí, por isso que o corinho aqui encaixa muito bem, né? A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. O outro tópico aqui que a gente está avançando aqui, vamos para o sexto tópico aqui desse sexto item, né, desse tópico. Ele age com prontidão, escuta as orações e responde. Versos 6 e 7 do Salmo 86. Por estar sempre atento ao seu povo, Deus age mesmo em silêncio, ou mesmo dizendo não. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Como diz lá em Jeremias, né? Vamos lá para Jeremias, capítulo 23, 24, aquele versículo célebre que a gente já está acostumado a citá-lo nos nossos cultos, né? 23, 24, que diz assim, literalmente aqui na Bíblia, poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Acho que eu li, isso mesmo. Jeremias, capítulo 23, 24, aqui na referência. O item 7 diz assim, ele age com singularidade. Num Deus singular, ou um Deus singular, e de obras singulares. Verso 8, né? Expressa no verso 8, capítulo 86, capítulo 16 de Salmo. Né? Nosso Deus é singular em essência, em obras. Por ninguém é como ele. Ninguém pode fazer o que ele faz. Apenas sua singularidade pode fazer de terríveis pecadores cidadãos dos céus. Aqui, mais uma vez, a gente vê, né, o Deus como é único. Ele é único em tudo. Né? Essa palavra singular quer dizer única, único. Né? É peculiar a Deus. Singularidade é peculiar a Deus. Ele é um Deus único, como diz o nosso tema da lição. Ele age poderosamente. É o oitavo item aqui desse quarto item, tema da lição. Ele age poderosamente. Criou todas as nações. Verso 9. É apenas uma questão de tempo em que todos os povos da terra o reconheçam. Os poderosos da terra se prostrarão e adorarão o único Deus.
O único Deus verdadeiro. É a verdade que se expressa nesse item. Né? O nono item diz, ele age maravilhosamente. É grande e opera maravilha. No verso 10 do capítulo 86 do Salmo. Suas ações maravilhosas refletem sua grandeza e natureza divina. Como é real cantarmos com todo o nosso coração. Quão grande és tu. Né? Mais um exemplo de um hino, né? Uma mensagem inspirada através dos cânticos. Né? Vimos ali a alegria está no coração, agora vemos quão grande és tu. Né? Senhor meu Deus, quando maravilhado, né? Contempla a obra das tuas mãos. Né? Aí o Elal Estribilho, quão grande és tu, quão grande és tu. Ele age maravilhosamente e o crente deve estar sempre engrandecendo a Deus, exaltando o seu nome, porque Deus age usando das suas maravilhas, operando suas maravilhas em nossas vidas. O quinto item da nossa lição, nós estamos chegando aqui na parte final desse texto da nossa lição, o quinto item da nossa lição é uma vida singular para um Deus singular. Do verso 11 ao 17, Salmos 86. Aí vai encerrar esse salmo aqui. Ó. A singularidade desse Deus constrange a ter uma vida singular, agradando a Ele e não a si mesmo. Né? Então há um apelo aqui, né? A singularidade de Deus deve constranger a nós crentes. Tá? Há também ter uma vida singular, agradando a Ele e não a si mesmo. Né? A gente tem que perder aquela questão do ego, né? Do auto se valer, do auto se enaltecer, né? E do se autodenominar alguma coisa. Né? E nós temos que nos constranger com a singularidade de Deus e também ter a nossa singularidade agradando a Deus, não a nós mesmos. A natureza humana se deleita no pecado, a única maneira de vencê-la é submetê-la ao senhorio de Cristo. Né? Quando a pessoa se auto-vale, se autodenomina, quer realizar, que toma as suas próprias iniciativas, a tendência dele é exatamente desvirtuar. Né? E o apelo é que nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo. Davi suplica a ação de Deus em sua vida, para aprender com Ele, andar no seu caminho, na sua verdade, tendo um coração temente a Ele, totalmente tomado pelo louvor a Deus, para que, independentemente das circunstâncias, pudesse glorificá-lo. Essa deve ser nossa oração continuamente. O salmista diz que, porque glorificará o Senhor, canta cheio de satisfação, pois o seu Deus o socorre e consola. Tem amor para comigo, e teu amor para comigo é grande. Verso 16, ele se expressa desse jeito. Teu amor para comigo é grande. Apenas esse amor singular nos trata de maneira sem igual. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade. O último tópico da nossa lição é a singularidade da sabedoria divina. A sabedoria advinda de Deus é singular. Por ela não tem a ver com a cognição, intelecto ou academicismo. Um homem sem letra pode ser mais sábio que um doutor acadêmico, e um jovem ser mais sábio que um ancião. Precisamos perceber que tal sabedoria é de Deus. Ela não está vinculada à meritocracia, nem QI, nem classe social, nem poder político ou econômico, mas unicamente no desfrutar de uma relação pessoal constante com o único Deus verdadeiro
Ele faz toda a diferença entre os homens. Sua falta nos tem lançado em problemas. Tiago 1:5, a gente encerra aqui com esse texto, com esse versículo de Tiago, né, que diz assim, ó, Tiago 1:5, que diz assim, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, irmãos, assim a gente encerra esse tópico da nossa lição e nós podemos chegar a uma conclusão de tudo que a gente apresentou aqui da seguinte forma. Somos crentes, somos salvos pela fé em Jesus Cristo e temos diante de nós um Deus único e eterno, que espera que vamos ao seu encontro, buscando todo o conhecimento possível, disponível para fortalecimento, para a comunhão, para a firmeza da nossa fé e esperança. Com o mesmo amor que Ele nos ama, amemos também uns aos outros, para a salvação de todos que vão crer nele. Esse finalzinho aqui eu vou repetir. Vou repetir essa última parte aqui, o que é interessante, ó. Para a firmeza da nossa fé e esperança, com o mesmo amor que Ele nos ama, amemos também os nossos iguais, para a salvação de todos que vão crer nele. Amém. Que Deus nos abençoe. Nesse encerramento, irmãos, da nossa Escola Bíblica Dominical, desse domingo, dia 4 de julho de 2021, onde tivemos o privilégio de estudar a primeira lição desse novo trimestre, nós queremos fazer a comunicação para o encontro interativo hoje, às 18 horas, no Zoom. Né? Esse encontro que dominicalmente a gente tem feito para estudar a lição mais profundamente, acompanhar melhor a lição, tirar dúvidas, debater a lição, trocar informações, compartilhar. É um momento ímpar na vida da igreja, na vida da Escola Bíblica Dominical. Então, os irmãos, não faltem logo mais às 18 horas o nosso encontro interativo. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores no hino 14 do Hinário para o Culto Cristão, ou também do Cantor Cristão, que é o mesmo número, né? Tem o título Ao Deus de Abraão. Vamos cantar a terceira e quarta estrofes, para encerrar assim toda a mensagem desse hino, que é o hino do nosso trimestre, tem muito a ver com as lições que nós vamos estudar, que já começamos hoje e vamos continuar estudando até o final desse trimestre. Vamos ter o acompanhamento da nossa irmã pianista Elúcia Maria, a letra vai estar na tela, e vamos cantar então essa terceira e quarta estrofes. Depois teremos a oração final, que será apresentada pelo nosso aluno da IBD, Pedro de Souza. Senhor Deus e nosso Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor. Tanto aqui nesse momento que estamos, Senhor, para uma oração para louvar o Teu santo nome, Pai. Que só a Ti é merecedor, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe os nossos irmãos lá da igreja, o pastor da igreja, o irmão Elias com a família dele e toda da igreja, da escola dominical, Senhor, os alunos, a professora. Senhor Deus, perdoe nossos pecados, Senhor. Dá-nos a Tua bênção e a Tua misericórdia, Pai. Porque o Senhor é o único Deus que podemos confiar, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e cheio de bondade para nos abençoar, nos proteger e livrar de todo mal, Senhor.
Louvado seja o teu santo nome. É em nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo que nós fazemos essa oração para te agradecer as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor abençoe todas as famílias que estão lutando também nesse momento, Senhor, com essa doença que ela está assolando o mundo inteiro. Mas o Senhor sabe o coração de todos, Senhor. E o Senhor está presente em todos os lugares. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te agradeço humildemente, te pedindo perdão dos nossos pecados